Dando continuidade ao nosso curso de português, reservamos esse horário para responder algumas questões da Advis. Então, já é um treinamento para a prova. Aquele que ainda não respondeu o material, pausa o vídeo, responde para ver como é que está a sua posição de acerto e erro nas questões e as dúvidas você esclarece aqui no decorrer do vídeo. Tá certo? E aos que estão online aqui comigo, podem participar, fiquem à vontade. Então, nós temos uma prova da Advis que aconteceu lá na prefeitura de Sertãozinho. Se eu não me engano, foi ano passado essa prova. 2023, 2024. Então, é uma prova recente. A gente tem um nível de cobrança recente. Então, veja só. Só para começar a prova, ele já disse o quê? As 7 primeiras questões têm por base o poema a seguir. Leia-o atentamente para respondê-lo. Ou seja, não vai ter como correr de alguma coisa aí de interpretação de texto. E o que tiver na gramática nas primeiras 7 questões vai estar no texto. Então, se tiver lendo o texto, percebeu alguma dificuldade, ouviu alguma palavra estranha, viu alguma oração ali que tem um certo estranhamento, vai marcando, porque provavelmente a questão vai voltar para o texto. Então, vamos lá. Nós temos um texto, um poema, né, do Mário Quintana, Deixa-me seguir para o mar. Leio logo o texto. Eu faço assim. Primeiro eu leio o comando da questão. Sabe por quê? Porque eu já vi prova que ele só pede a interpretação do primeiro parágrafo. Pode acontecer isso na CESP, inclusive. E aí você perde o tempo lendo aquele texto. E aqui é um poema. Encontrou um poema, a gente já tem que ficar com o coração com sangue nos olhos, porque a gente sabe que quando é poema tende a ser um pouco mais complicado do que um texto dissertativo, não é isso? O que é que a primeira questão diz? Acompanhe aí. Nos primeiros 3 versos, o poeta defende. Opa, o primeiro 3 versos é o quê? Os 3 primeiros versos. São as 3 primeiras linhas, né? Então, você sabe que a questão vai estar dentro das 3 primeiras linhas. Ou seja, se eu estou fazendo a prova, eu não leio tudo, não. Por quê? Porque pode ser que bagunce. Que o começo dê um entendimento e o resto do texto dê um outro entendimento. E ele disse aqui, ó, o que é que o poeta está defendendo nos 3 primeiros versos? Então, ele está dizendo: desestimular em si a tendência ao fracasso, viajar no tempo, ser aquilo que é e que possa ir embora quando desejar, dar-se ao direito de caminhar pela margem da vida sem ser estigmatizado, ou atingir um patamar onde as críticas comezinhas não o alcancem. Tem que ler. O texto diz: tenta esquecer-me. Ser lembrado é como evocar-se um fantasma. Deixa-me ser o que sou, o que sempre fui, um rio que vai fluindo. Ou seja, a gente tem aqui algo referente a um argumento o quê? Existencial, né? Não dá para saber ainda se a gente está diante de uma crise existencial, mas a gente entende o quê? Que nesses 3 primeiros versos tem alguma coisa referente a uma crise de identidade, a uma crise existencial, algo ligado a essa noção. Lê de novo. Tenta esquecer-me. E tem uma coisa que eu esqueci. Sempre lê um título, viu? Deixa-me seguir para o mar. Tenta esquecer-me. Ser lembrado é como evocar-se um fantasma. Deixa-me ser o que sou. Olha que forte isso aqui. O que sempre fui. Um rio que vai fluindo. Aí a gente volta lá para as questões. Vocês marcariam que questão? Quem respondeu? Chegou a responder, Tan? Ana Maria, Lidiane. Letra C? Vamos Eu ver. acho que vai dar certo. Letra C também. O que é que ele defende? Desestimular em si a tendência ao fracasso? Não. Ele não está falando sobre desestimular nada. Ele quer continuar sendo aquilo que ele sempre foi, né? Viajar no tempo? Não, né? Ele não está remoendo algum acontecimento passado. Ser aquilo que é. Ó, viu? Esse tom existencial. E que possa ir embora quando desejar. E está exatamente aqui, ó. Como um rio que vai fluindo. Exatamente, viu? É a letra C. Tranquilo essa questão? A questão de interpretação.
Conseguiram fazer com tranquilidade ou precisaram ler mais um pouquinho? Acho que essa deu para fazer porque ele não explorou todo o poema, né? Aí ele fala na letra D: dá-se o direito de caminhar pela margem da vida sem ser estigmatizado. Não é isso? Ele não quer caminhar pela margem da vida, não. Atingir um patamar onde as críticas comezinhas não alcancem. Também não. O que ele está defendendo é esse momento existencial. Se comparando ali, dizendo que ele é o quê? Um rio. E um rio sempre segue, certo? Por isso que é a nossa letra C. Segunda questão. Podemos entender sobre o poema como um todo que a gente vai ter que ler o poema, não tem para onde correr, né? Deixa-me seguir para o mar. Tenta esquecer-me. Ser lembrado é como evocar-se um fantasma. Deixa-me ser o que sou, o que sempre fui, um rio que vai fluindo. Em vão, em minhas margens, cantarão as horas. Me recamarei de estrelas como um manto real. Me bordarei de nuvens e de asas. Às vezes virão em mim as crianças banhar-se. Um espelho não guarda as coisas refletidas. E o meu destino é seguir para o mar. As imagens perdendo no caminho. Deixa-me fluir, passar, cantar. Toda a tristeza dos rios é não poderem parar. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem essa questão, tá? Porque a interpretação vocês precisam já se exercitar um pouquinho. Um minuto. Ana Maria disse que é a letra A. Alguém concorda com a Ana Maria ou discorda? Tan. Gilberto também disse que é a letra A. O rio, assim como o poeta, flui. E o eu poético possui consciência da passagem do tempo. Perfeito. Letra A, Rafinha. Letra A, isso mesmo. Acertaram, letra A. Que bom que a resposta estava na letra A. A gente não teve o trabalho de quebrar a cabeça com as outras, né? E é exatamente isso. Que o rio, assim como o poeta, flui. Minha gente, deixa-me seguir para o mar. Tá vendo? Já está no título, praticamente a resposta. O poeta está dizendo que quer fluir assim como o rio. Quer chegar onde o rio chega, que é no mar. E o eu poético possui consciência da passagem do tempo. Quando ele fala ali que vê ali em minhas margens cantarão as horas. Tá vendo que tem ali uma indicação de tempo. Ele fala que vai a ele as criancinhas se banhar. Então, assim, a gente está vendo ali verbos que está indicando tempo. Está indicando, em alguns versos, indicando o quê? O futuro. A gente vê alguns verbos em movimento, gerúndio, perdendo, se perdendo no caminho. Então, perfeito. A alternativa certa é a letra A, da segunda questão. Então, vamos seguir para a gente conseguir responder as duas provas. Como vocês já acertaram, não ficou dúvida, tá certo? Em vão pode ser classificado como. E aí? Onde é que está em vão? Em vão, minha gente. Está lá na quarta linha, o começo da quarta linha. Em vão. Ele quer saber qual a classificação de em vão. Ele fala em vão, vírgula. Em minhas margens cantarão as horas. E aí? É uma conjunção, uma locução adverbial, um adjetivo nominal, um artigo temporal, um complemento verbal? Exatamente. É a letra B. Por quê? Porque lá no texto já deu até uma dica, né?
Nós temos um advérbio curto, uma locução adverbial curta, né? Com 2 palavras. A vírgula aqui não é obrigatória, a vírgula aqui é facultativa. Nós temos uma locução adverbial. De que? De modo, porque é o modo como, ó, em minhas margens cantarão as horas em vão. Certinho? A gente tem aqui um adjunto adverbial de modo, que isso será feito em vão. Então, aqui a gente tem um adjunto adverbial. Certinho? Uma locução adverbial, desculpe. Uma locução adverbial, indicando o modo. E a vírgula aqui, ela é uma vírgula facultativa. Por quê? Porque a gente tem uma locução adverbial curta. E a alternativa, letra B, tranquilo. Quarta questão. Sabe-se que uma das palavras do poema acima foi incorretamente grafada. Assinale a alternativa em que ela aparece. O bom é que ele ainda deu aqui as opções, né? Lembrado, ele quer o quê? A incorreta, né? Qual palavra foi escrita incorretamente? Lembrado, tá ok. Real tá ok. Então já não é essa. Fluindo tá ok. Imagens também. Não é essa. Asas tá ok. E manto também. Quando ele começa lá o verso. Um espelho não guarda as coisas refletidas. Você fala assim, mas ele usou ali uma palavra que se escreve errado, né? Mas aí tem licença poética. Ele pode escrever como quiser. O que a banca está perguntando gramaticalmente. Ele quer que seja corrigido de acordo com a gramática, que é isso que a banca cobra. Então, a gente já percebe aqui. Quando vocês estavam lendo, vocês perceberam, né, que estava erradinha essa palavra. Um espelho não guarda as coisas refletidas. O certo é o quê? Refletidas. Se ele quer incorreto, a gente já achou. Perdendo está correto. Imagens e destino também. Mas como na alternativa D a gente tinha uma incorreta, letra D. Essa questão aqui foi para a gente não zerar. Certinho? Não corresponde a um sinônimo possível de evocar. Ele quer saber o sinônimo da palavra evocar. E aí, qual é a palavra que não é um sinônimo da palavra evocar? E aí? Maíra falou letra C. Exatamente. Evocar é sinônimo de invocar, de chamar, de convocar e de conclamar. Qual é a palavra que não é um sinônimo possível de evocar? Tolher. Tolher significa o quê? É uma ideia de exclusão. Colocar de lado. Certinho? Tranquila também essa questão, né? Vamos para a sexta. Ser lembrado é como evocar-se um fantasma. A gente ainda não viu nas aulas figura de linguagem. Mas nós vamos ver agora, porque nós estamos respondendo a prova e é bom que a gente já antecipa esse conhecimento. E aí ele está perguntando, qual figura de linguagem encontramos na frase acima? E aí? Qual vocês marcariam? Vou deixar para vocês responderem essa, viu? E aí, minha gente? Que figura de linguagem vocês marcariam? Falou letra B. Exatamente. E aqui eu já vou tirar uma grande dúvida de muitas pessoas quando se deparam com essas duas figuras de linguagem, que é a comparação e a metáfora. Por que na frase ser lembrado é como evocar-se um fantasma?
Quando a gente tem o como, essa palavra, quando a gente tem um síndeto, uma conjunção comparativa explícita, como está explícito aqui, nós temos uma comparação. Se não tivesse o como, nós teríamos o quê? Uma metáfora. O que é a figura de linguagem? É quando a gente usa a linguagem, expressões, modo de falar, no sentido figurado. Em um sentido que não é, que pode não ser real. Então, a alternativa certa é comparação, porque tem uma comparação, coloquem aí, viu? Porque tem uma comparação explícita. E a metáfora? Normalmente nós temos o verbo de ligação é e uma comparação e uma comparação implícita. Por exemplo, João é fogo. Eu estou comparando ele com fogo, que ele é uma pessoa intensa, não é isso? Aqui é o quê? Uma metáfora, não é? Porque eu tenho uma comparação implícita. Eu estou dizendo que João é como fogo, mas não está explícito como. Deu para entender essa diferença, não foi? Tranquilo? Metonímia, a gente sabe que é a parte pelo todo. Como assim? Tamires leu Fernando Pessoa. Por que é parte pelo todo? O que é o todo? Fernando Pessoa. O que é a parte? O livro. A Tamires não leu Fernando Pessoa. Ela leu uma obra, ou seja, uma parte, uma obra de Fernando Pessoa. Isso aqui é a metonímia. Certo? O que é a hipérbole? É o exagero. Quando eu subi a montanha, fiquei tão cansado que morri. Não, eu quis dizer que eu fiquei assim exaustivamente cansado. Ou seja, houve um exagero. E o que é um eufemismo? Um eufemismo é uma suavização. Ela partiu desta para melhor. Por exemplo, a gente usa uma suavização no que a gente está dizendo, e o nome dessa figura de linguagem, que pretende provocar essa suavidade na expressão, para não falar expressão morte, eu chamo de eufemismo. Tá certo? Posso seguir aqui ou alguém tem alguma dúvida? Nós vamos ver outra questão de figura de linguagem ainda hoje. Dá para seguir, né? Sétima questão. É um sinônimo de reclamarei. Aí aqui não tem o que fazer. Se você não sabe o que é reclamarei, tem que fazer o quê? Voltar lá para o texto. Lá no texto diz assim. Vocês não marcaram aí em vão? Embaixo tem aí, ó. Em vão, em minhas margens cantarão as horas. Me recamarei de estrelas como um manto real. Esse recamarei significa o quê? É sinônimo de quê? Adornar, fundir, depreciar, renunciar ou relativizar. Por qual palavra eu posso trocar? Alguém chuta? Alguém chuta não. Alguém diz qual a resposta? Que questão vocês marcariam na sétima? Exatamente. Letra A. Olá. Em vão, em minhas margens cantaram as horas. Me recamarei de estrelas. Ou seja, ele vai se encher de estrelas. Vai se adornar de estrelas. Vai colocar o quê? Adornos.
pessoal da saúde sabe o que é adorno, né? Se encheu de adornos. Então, o sinônimo de reclamarei é adornarei. Tranquilo? Vamos seguir. E essa prova foi uma prova de nível superior. Pode ser que a gente pegue uma prova assim? Pode ser. Mas a gente vai se preparar para uma prova dessa? Também. Mas a gente tem que se preparar também para uma mais difícil. Certinho? Oitava. Andréia cuidava de seus animais diariamente. Essa daqui eu vou deixar vocês responderem. Pergunta é: o verbo em destaque na frase está no... Quer saber o tempo do verbo? Eu já ensinei para vocês, não foi? Só olhando para o final, para essa desinência, a gente já conseguiria matar a questão. Qual a alternativa? Um minutinho para vocês responderem. Maíra disse C. Pretérito perfeito. Tamires disse letra A. Vamos lá. Alguém vai falar? Então vamos lá. É pretérito imperfeito, né? É pretérito imperfeito, porque, lembra? Desinência vá, cantava, cantávamos. Indica o quê? Pretérito imperfeito. Qual é a desinência que indica o pretérito mais que perfeito? É o ra, né? Cantara, falara, dormira, dormíramos. Pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito é um pretérito que se concretizou. Como é que eu faço para eu tirar a dúvida? Vou usar o verbo cuidar. Eu coloco, se o pretérito perfeito foi ontem, é um pretérito, é um passado que se concretizou, que foi ontem, eu uso aqui esse bizu. Ontem eu cuidei. Ontem tu cuidaste. Ontem ele cuidou. Ontem nós cuidamos. Ontem vós cuidastes. Ontem eles ou elas cuidaram. Tá vendo que não cabe o pretérito perfeito? Letra D. Essa questão foi anulada porque ele deu duas alternativas certas. Que é o pretérito imperfeito. E o futuro do pretérito, quem é que lembra? Futuro do pretérito é o tempo de Maria. Desinência ria. Certinho? Normalmente, se você for olhar a prova que teve agora em Craíbas, olhar a prova de Arapiraca, olhar a prova da IDECAN que teve lá em João Pessoa, sempre cai uma questão de tempo, modo de tempo verbal. E normalmente eles vão usar os verbos que a gente pode confundir mais na hora da gente destacar qual verbo. Geralmente eles vão focar aqui, ó. No futuro do presente, quem é que lembra a desinência? Cuidarei, né? Futuro do presente. Amanhã eu cuidarei. Certinho? Dá para passar para a próxima questão, né? Então vamos lá. As questões 9 e 10 têm por base a tirinha seguir. Leia atentamente para respondê-las. Mas por que chamam ele de lobo mau? A mãe responde, porque quer comer os porquinhos, o desalmado. E a mãe continua. Agora vem fazer o lanche. O pão
com presunto está em cima da mesa. Vocês percebem aqui que a gente está usando aqui alguns tipos de linguagem. Nós temos uma linguagem mista, né? Nós temos uma linguagem verbal, porque nós estamos lendo algo que está escrito, mas nós também temos aqui uma linguagem não verbal. Onde? Olha que o menino estava aqui atento ao que ele estava lendo, a historinha lá do Lobo Mau. E quando a mãe falou, o pão com presunto está em cima da mesa, essa é uma cara de quem ficou pensando. Não foi? Pessoal, tem alguma coisa errada. Em comparação à historinha e a explicação que a mãe deu. Vamos ver agora aqui a questão. A tirinha acima aponta... É uma questão de interpretação. Vou deixar vocês responderem. O que é que essa tirinha está interpretando? E aí, letra A, uma dicotomia, um axioma, uma irrelevância, uma contradição ou uma congruência, observando a linguagem verbal e a não verbal. O que é que a gente pode concluir? Vou ler de novo. Mas por que chamou ele de lobo mau? O menino fala. A mãe responde, porque ele quer comer os porquinhos, o desalmado. Agora vem fazer o lanche. O pão com presunto está em cima da mesa. Presunto é feito de quê? Do porquinho. O que é que essa questão está querendo? Qual a resposta dessa questão? Essa tirinha está apontando para quê? Uma dicotomia, um axioma, uma irrelevância, uma contradição ou uma congruência? Ô, Louro, seria uma dicotomia? Vamos deixar aqui como possibilidade. Uma possibilidade. Alguém marcaria alguma outra? Marcaria D. Marcaria D. Alguém marcaria alguma outra? Eu marcaria a C. Irrelevante. Pronto. A C. A B e a E ninguém marcaria, né? Porque a gente não tem uma congruência ali no que está sendo dito. A gente está tendo algo diferente, né? Tipo assim, eu li uma historinha, você está dizendo que o lobo mau é mau porque come os porquinhos e agora vai botar ele para comer o porquinho. Não está sendo congruente. Um axioma. O que é um axioma? Na letra B. Botem aí. É uma verdade fundamental. Pode ser entendido como uma verdade fundamental. Porque não é irrelevante. A atitude da mãe até é irrelevante, mas a atitude do menino não. Porque você vê que o menino se espanta, como se estivesse dizendo, está implícito. Poxa, não está fazendo sentido. Se o lobo mau é chamado de mau porque ele come os porquinhos, então, se eu for comer o presunto que vem da carne do porco, eu vou ser uma pessoa mau, uma pessoa má. Então, não é irrelevância, é relevante. E aí, uma dicotomia ou uma contradição? Dicotomia poderia ser uma possibilidade. Por que não é? Porque dicotomia, ela indica o quê? Uma contradição. Indica uma divisão oposta e complementar. Não é? Ou seja, tem uma ideia de oposição? Tem, mas também tem uma ideia de complementariedade a essa oposição. A resposta certa, a banca considerou uma contradição. E isso está onde? Tanto na linguagem verbal quanto na não verbal. Quando o menino diz aqui, ó. Mas por que chamou ele de lobo mau? Perguntando para a mãe fala, porque ele quer comer os porquinhos do desalmado, agora vem fazer o lanche, o pão com presunto está em cima da mesa. Então, a contradição está aqui, ó, no terceiro, quando ela fala que o pão com presunto está em cima da mesa. Ou seja, o menino ficou pensando, oxe, então eu vou ser mau? Eu não quero ser mau. Se a minha mãe me educa a ser uma pessoa boa. Por isso que a nossa resposta é a letra D. Entendeu, Lidiane? Acertei, Robinho. Muito bem. Tudo certo, né? Sim, entendi. Pronto. Mas assim, quando eu vi logo a questão
responder a primeira vez, já fiquei aqui na dúvida. Aí a gente tem que ir para a especificidade do conceito de cada um. Na dicotomia, nós temos uma divisão oposta, mas que é complementar. E a contradição é como se uma coisa estivesse negando a outra. Entendeu? E veja só, usou uma tirinha. Quem gosta muito de usar tirinha é a Coppev, né? Então, assim, é bom para a gente já dar uma olhadinha. Porque não é só a linguagem verbal, é a linguagem também não verbal, que se expressa na tirinha. Certinho? A 10ª questão. Assinale a alternativa em que a frase está corretamente acentuada. Essa eu vou deixar vocês responderem, porque a gente acabou de ver a acentuação gráfica. Certinho? 2 minutos para vocês. Vamos embora. 10ª questão. Assinale a alternativa em que a frase está corretamente acentuada. Já estou vendo aqui, né? Só a letra E, letra C. Vamos lá. Vamos analisar cada uma. Era uma filantropa púdica. Proprietária de vastas plantações de pêssegos. Se ainda não sabe se púdica, se o certo é púdica ou pudica, a gente já sabe que pêssego tem acento, então já não pode ser essa. Era uma filantropa pudica, proprietária. Eu também não sei, estou na dúvida aqui. Vai para proprietária. Terminado em ditongo, é acentuada, não é? Então aqui já está errado, não é assim? Agora era uma filantropa pudica. Isso aqui não existe, né, minha gente? Então a gente já mata a questão aqui. Letra D. Era uma filantropa pudica, proprietária, tem acento, e pêssego também. A gente já mata aqui. E a última era uma filantropa pudica, proprietária de vastas plantações de pêssegos. Certinho? Ela colocou lá como letra E a resposta só para dar o trabalho da gente sair lendo. Então, a correta mesmo é a letra E, viu? O gabarito da banca foi letra E. Acreditem se quiser. Não é púdica, é pudica. E filantropa não tem acento por quê? Eu ensinei isso para vocês hoje. Filantropa. É uma paroxítona. Beleza? E por que eu não acentuo? Eu não acentuo paroxítona terminada em A. Olha aqui a gente aplicando o que a gente viu na teoria. Eu não acentuo uma paroxítona terminada em A. Por isso que não acentua. Tá certo? Entenderam aqui? É uma paroxítona. Beleza. E por que não tá acentuada, Louro? Porque paroxítona terminada em A, E, O, em ENS não acentua. O que é que se acentua terminada em A, E, O, em ENS? Oxítona. Deu para entender, Ana Maria? E Tamires? Então, assim, o que é que a banca vai fazer? Vou botar uma palavrinha aqui que eles ouvem muito, mas não é o correto. Que eles acham que é acentuada. Ficou na dúvida se for uma palavra que vocês não veem sempre, chama a palavra. Filantropa. Opa, eu demorei mais um tro, não foi? Oxe, mas por que não tem acento? Porque ela é uma paroxítona terminada em A.
Gabarito da banca, letra E. Tranquilinho, né? Deu para entender agora, né? O bom da gente ir para a prova é porque a gente treina o que a gente está estudando na teoria. Concordam? Vamos responder a outra prova? Vamos embora? Então, vocês vão pegar agora a prova de enfermeiro lá do município de Maravilha, do município aqui de Alagoas de Maravilha. Certinho? É a próxima página, certo? Aqui é outra disciplina. Dá para seguir, minha gente? Vocês querem respirar um pouquinho? Por mim, eu vou me embora. Pode seguir, Louro. Pode seguir, então vamos lá. Então, aquela prova que a gente respondeu foi uma prova de psicólogo, nível superior. A gente vai ver agora aqui uma outra prova, que é a prova de enfermeiro do PSF, lá do concurso da Prefeitura de Maravilha, daqui de Alagoas. As questões 1 a 5 dizem respeito ao texto abaixo. Leia-o atentamente antes de respondê-las. Certinho. Vamos dar uma olhada na primeira questão, ver se já está cobrando interpretação. Sobre as ideias apresentadas no texto, depreende-se que... Quando ele fala depreende-se, ele está dizendo que conclui-se. Conclui-se. Não é? Está dizendo o quê? Pode aparecer também como o quê? Infere-se. Então, ele quer saber o que é que você pode concluir com a leitura do texto. Tem como correr do texto? Vai ter que ler um texto. Mas, assim, uma notícia boa. De todas as provas que eu respondi de português, os textos são de fácil acesso. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente olha. Qual é a primeira coisa que a gente tem que olhar no texto? A primeira coisa que eu olho, se tiver a fonte, é a fonte. CNN Brasil. Opa, já foi de um site, foi algum jornal de notícia, não é? Pronto, já sei que ele vai trabalhar algum tema de notícia aqui. Aí vou para o título. Alimentos bons para a memória e para o cérebro. A alimentação saudável, e ainda foi boa a banca, ainda colocou aqui a numeração das linhas, ó. A alimentação saudável vai além dos benefícios para a saúde física e contribui também para a saúde do cérebro. Por isso, a ciência estuda os impactos dos alimentos para a memória. Função importante do cérebro humano, responsável por atuar no processo de aprendizagem, armazenar informações e contribuir para a capacidade intelectual, a memória pode sofrer alterações com o passar dos anos. Além disso, algumas doenças como Alzheimer podem afetar funções cerebrais, como a memória. Segundo o artigo publicado pela revista Ciência Latina, uma alimentação rica em minerais e vitaminas é um dos caminhos para garantir o bom funcionamento do cérebro. Nesse contexto, a alimentação pode atuar na prevenção de doenças neurodegenerativas e na preservação do sistema central durante o envelhecimento. A memória é um processo de processamento e armazenamento de informações realizado pelo cérebro ao longo da vida. Uma alimentação saudável pode contribuir para a qualidade de vida e prevenção de doenças, incluindo problemas neurodegenerativos, como os de demência. Isso porque existem substâncias presentes nos alimentos que podem contribuir para a saúde do cérebro, auxiliando no desempenho cognitivo na memória e no aprendizado. Alguns dos alimentos que ajudam na memória, de acordo com pesquisas científicas, são abacate, verduras de folhas escuras, peixes, nozes, azeite de oliva, chá verde, mirtilo, entre outros. Então, é um texto que está falando dos alimentos que tem algo de benéfico para a saúde, para a memória, para o cérebro, e que pode evitar, certo modo, se você mantém a saúde dele, algumas doenças. É isso que o texto está dizendo, no geral. Tranquilo? Vamos para a questão. Aí não bastasse fazer uma pergunta, ainda botou aqui para a gente achar o item certo e correto. Então, não tem para onde correr, tem que ler o texto. Sobre as ideias apresentadas no texto, depreende-se que, conclui-se que, infere-se que. A alimentação saudável é importante primordialmente para a saúde física e, em segundo plano, para a saúde do cérebro. E aí? Certo ou errado?
Falsa, né? Muito bem, é falsa. Porque lá no começo, minha gente, a alimentação saudável vai além dos benefícios para a saúde física. Ou seja, existem outros segmentos que também vai gerar benefício a esses outros segmentos, essas outras estruturas do corpo, além da saúde física. É isso que ele está dizendo. Aí, quando ele diz aqui, primordialmente, ele não fez essa classificação. Ele diz que para os vários segmentos, que está para além da saúde física. Então, é falso mesmo. 2. Com o passar dos anos, a memória pode sofrer alterações, além de algumas doenças, como, por exemplo, o Alzheimer. Ele disse isso no texto. Disse. Verdadeiro. Disse, não foi? Certinho? Certo. Os problemas neurodegenerativos, como os de demências, podem ser prevenidos com uma alimentação saudável. O texto disse isso. E aí? Disse também. Verdadeiro. Disse também? Verdadeiro. Falso é 1, né? E temos 2 verdadeiras. Então, 2 e 3. Resposta, primeira questão, gabarito, letra D. Perfeito. O que é que a gente vai encontrar numa prova de concurso do Estado? Ele dizendo aquilo que foi dito no texto, mas extrapolando. Veja que aqui no texto, ele não extrapolou. Realmente está isso na alternativa 2 e na alternativa 3. Não está errada a primeira porque não tinha esse tom de classificação, de primeiramente para uma coisa e depois para outra. Todo mundo entendeu, né? Posso seguir. Qualquer coisa, minha gente, liga o microfone, não precisa nem levantar a mão. Liga o microfone e fala, viu? Segunda questão. Sobre as regras de acentuação presentes no texto, analise. Minha gente, aqui com vocês. Quem teve a oportunidade de responder as outras provas, a gente já sabe como é que vai ser essa prova. De certeza vai ter pelo menos uma questão de quê? De interpretação. Tem para onde correr. Então, respondam as provas que tiver interpretação de texto. Vai ter sempre uma questão, pelo menos. O que é que a gente está percebendo? Que ela gosta de quê? Das regras de acentuação gráfica, não é? Minha gente, e não é difícil. Façam questão para ir treinando. Eu vou deixar vocês responderem essa questão. Tem um neném falando aí. O neném da Gil. Olha. Rapaz, tá vendo? Então vamos lá. Sobre as regras de acentuação presentes no texto, analise. É bom quando ele chegar na escola já vai estar lá, olha, corrigindo os professores e os colegas. A gente já respondeu essa questão. Vou deixar vocês responderem. Não vou fazer nada. A gente acabou de responder na aula. Um minuto só, viu? Letra E? Letra E. Vamos ver. A palavra memória perdeu o acento com o novo acordo ortográfico. Memória perdeu o acento. Lembra a regra? Qual é a regra aqui de memória? Olha aí, ó. Memória. Onde é que a tonicidade da sílaba está? Em mol. Por que ela é acentuada? Porque termina em ditongo. É a regrinha, tá certo? Não esqueçam. E ele está dizendo que ela perdeu o acento. Não perdeu, então aqui está falso. As palavras responsável e saúde são acentuadas pela mesma regra. E aí? Certo ou errado? Minha gente, pode falar sem medo de errar. A gente tem que errar aqui para acertar na prova, viu? Errada. Errada. Por quê? Tá errada. Sabe dizer por quê? Porque responsável é uma paroxítona terminada em L. E saúde, esse U aqui é um quê? Um hiato. Está acentuado pela regra do
hiato. Tá certo? Por isso que é falso. A palavra também é acentuada pela mesma regra de além. E aí, é ou não é? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, minha gente? Uma palavra terminada em a, e, o, seus plurais, em ou ens, ela é o quê? Uma oxítona. Verdadeiro. Certinho? Alternativa letra D. Tranquilo? Vamos para a próxima. Analise os períodos a seguir retirado do texto. Vamos ver o comando da questão. Com base na pontuação empregada nos dois períodos acima, assinale a alternativa correta. Vamos ler aqui, ó. Além disso, algumas doenças como Alzheimer, por exemplo, podem afetar funções cerebrais como a memória. Abacate, verduras de folhas escuras, peixes, nozes, azeite de oliva, chá, mirtilo. Com base na pontuação empregada, nos dois períodos acima, assinale a alternativa correta. É uma questão de quê? De pontuação, né? Pelo que a gente está vendo. As vírgulas empregadas no período 1 e 2 são regidas por regras distintas. E aí? A gente ainda não viu pontuação, mas e aí? O que é que vocês marcariam nessa? Verdadeiro. Verdadeiro? As vírgulas utilizadas no período 1 e 2 são regidas pela mesma regra? Aparentemente não, né? Porque a gente está vendo aqui, ó, vários itens. Aqui a gente tem uma oração completa, não é? As vírgulas empregadas no período 2, para uma maior fluência do texto, deveriam ser substituídas por travessões. Há Acho erro que de, não. há Não. erro de pontuação no período 1. E há erro de pontuação no período 2. Vamos analisar. Foi a Ana Maria que disse, não foi? Que era a letra A. A resposta é a letra A. As vírgulas utilizadas no período 1 e 2 são regidas por regras distintas. Essa vírgula aqui, a gente tem uma locução adverbial que foi locomovida, né? Para o início da frase. Ela foi mudada, ela foi transferida. Ela poderia estar lá no final da frase, mas foi colocado no início da frase. E a regra dessa vírgula aqui é que essa vírgula é o quê? Facultativa. Por quê? A gente tem um adjunto adverbial pequeno. O que é um adjunto adverbial pequeno? Com menos de 3 palavras. Minha gente, podem gravar isso aí, viu? Porque vocês não vão errar em nenhuma banca. Principalmente na CESP. Isso aqui é um macete, tá? Ele é menor que 3 palavras. Então, aqui é uma regra. E no segundo? Alguns dos alimentos que ajudam na memória são... Ele está nomeando, né? Quais são e está intercalando cada um com a vírgula. Como se estivesse dando uma sequência, estivesse listando todos esses alimentos. Não é isso? Vocês percebem? Porque a oração principal está aqui, ó. Alguns dos alimentos que ajudam na memória são... Alguns dos alimentos que ajudam na memória são... Abacate são o quê? O abacate, verdura de folhas escuras, peixes, nozes, azeite de oliva, chá verde, mirtilo, entre outros.
Percebem que a regra aqui é diferente? A gente não está tendo nenhuma regra de adjunto adverbial, de pontuação. Nós temos várias regras de pontuação, nós vamos ver ainda na teoria. Mas deu para pegar aqui, não foi porque aqui não... Porque a letra A, que ele está dizendo que as vírgulas são utilizadas nos períodos 1 e 2, são regidas por regras distintas. Certo? Porque aqui nós estamos vendo um adjunto adverbial deslocado, na 1, e na 2 a gente está vendo uma enumeração desses alimentos, que são separados por vírgula. Tranquilo? Vamos para a quarta questão agora, tá certo? Tem uma regrinha lá na vírgula que ele diz assim, que a gente pode usar uma vírgula nessa sequência quando a gente está separando vários elementos de mesma função sintática. A gente vai ver isso com mais exemplos e mais questões para vocês pegarem, tá certo? Não sabiam essa questão, mas já deu para perceber que a 1 para 2 estava estranha, né? Porque um a gente já tinha uma locução adverbial deslocada e no outro a gente tinha uma enumeração desses alimentos, certo? Quarta questão. A voz passiva no seguinte trecho retirado do texto. Trecho retirado do texto. E aí? Foi que eu ensinei para vocês localizarem logo quando tem uma voz passiva. Como é que é constituída a voz passiva? A gente tem o sujeito paciente, que é aquele que sofre a ação do verbo. Então, a gente tem um verbo, né? Que é um verbo transitivo direto, certo? Acompanhado, podendo estar acompanhado do verbo ser, não é? E a gente pode ter também o quê? A sequência é essa. Sujeito paciente, verbo transitivo direto, com a possibilidade de ter um verbo ser e o agente da passiva. Um agente da passiva, certo? Então, quero que vocês olhem o quê? Para as questões. E como é que esse verbo pode estar? No particípio, né? O verbo no particípio termina em ado. Ou ido. Olhem para as questões. Tentem encontrar esses elementos que estão aqui. Qual é a alternativa? Não precisa ficar quebrando a cabeça, viu? Eu tenho que ter um sujeito paciente, um verbo transitivo direto, provavelmente esse verbo vai estar no particípio, o verbo ser, possivelmente posso ter um verbo ser e um agente da passiva. E aí? Linhas 2 e 3. Questão de voz passiva, questão de tempo, modo verbal, a gente tem que bater o olho já com os macetes, todos os macetes que a gente tiver, não é? Ana disse que letra D. Vamos ver. Processamento e armazenamento de informações realizado pelo cérebro ao longo da vida. Estou na dúvida, transforma para ativa. Ao longo Opa, ao longo da vida não, calma. O cérebro realizou o processamento e armazenamento de informações. Viu aqui, ó? Localizou aqui um verbo no particípio. Aqui a gente tem um agente da passiva. E aqui nós temos um sujeito paciente. Está percebendo que o processamento e armazenamento de informações
realizado pelo cérebro. Quem é que realiza? É o cérebro. Então, vejam só, se a gente conseguir aqui ver esse macete. Tem um sujeito paciente, tem um sujeito paciente aqui, ó. Tem um verbo transitivo direto, tenho no particípio, tenho. Quem realiza, realiza algo, não é? Tem um agente da passiva? Tenho, pelo cérebro. E normalmente o agente da passiva vem com pelo, pela, por. Não é assim? Letra D. Sem a gente perder tempo nas outras questões. Conseguiram entender? Alguém tem alguma dúvida sobre alguma outra alternativa? A ciência estuda. Ó, o sujeito está praticando a ação. Está na voz ativa. Ela contribui também para a saúde do cérebro. Ela contribui. O sujeito está praticando a ação. Ativa. A alimentação pode atuar. Está executando. Voz ativa. Uma alimentação pode contribuir. Voz ativa. Na letra D, processamento e armazenamento de informação realizado pelo cérebro, cérebro que realizou. Por isso aqui que ele é o nosso agente da passiva. E quando a gente volta para ativa, é o nosso sujeito. Tranquilo, né? Aqui a gente já bateu muito na tecla, a gente já respondeu muitas questões. Então, assim, sentiu dificuldade, vai por esse macete aqui embaixo, viu? Procuram se tem um sujeito paciente, se tem um VTD, que pode estar acompanhado de um verbo ser, e se esse verbo está no particípio, particípio terminado em adido, e um agente da passiva. Certinho? Quinta questões, vamos lá. Uma alimentação rica em minerais e vitaminas é um dos caminhos para garantir o bom funcionamento do cérebro. Sobre a oração destacada acima, analise. Exerce função sintática de adjunto adverbial? E aí? Lembra da aula das orações coordenadas, subordinadas? Aqui não está introduzindo uma oração subordinada adverbial. Então, a gente tem sim, está exercendo o quê? Uma função sintática de adjunto adverbial, lembra? Oração subordinada adverbial de finalidade, né? A fim de garantir o bom funcionamento para o cérebro. Correto. 2. É classificada corretamente como uma oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Eu praticamente dei a resposta, né? Final, finalidade. Qual é a nossa conjunção que a gente usa? A nossa conjunção coringa, lembra? É o para, minha gente. Se eu puder substituir por a fim de quê? A fim de, ó, uma alimentação rica em minerais e vitaminas é um dos caminhos a fim de garantir o bom funcionamento do cérebro. Está correto também. É classificada como termo integrante do período. É um termo integrante? Se tem uma função sintática de adjunto adverbial, é termo integrante ou é termo acessório? Termo acessório. Viu que aqui é uma questão que já precisou um pouco mais de cautela para responder ela? Pode ser que a gente pegue uma questão assim. Então, 1 e 2 estão corretos. Letra C. Certinho? Vamos para a nossa sexta. Assinale a alternativa cujo acento grave indicador de crase foi indevidamente empregado. Ainda vamos ver crase. Vamos responder? Antes de responder, eu vou dar aqui um macete que vocês têm que guardar no coração. Na crase, nós temos as regras. Os casos obrigatórios, os casos facultativos, obrigatório e os casos proibidos. Certo? Eu vou ensinar agora nessa aula os facultativos. Esse aqui é o macete. E até sua Maria. Se você vê um A depois de até,
Se alguém perceber que tem um até e após um a, é facultativo o uso da crase. Se tiver um a antes de um pronome possessivo, minha, sua, nossa, dela, é facultativo, ou seja, pode ter ou pode não ter crase, certo? E se tiver um nome de mulher, diante do nome de mulher, a crase também é facultativa. Então, qual é o macete para os casos facultativos? Até sua Maria, até minha Maria, até nossa Maria, certo? Diante de até, após até, diante de pronome possessivo feminino, minha, sua, nossa, e diante de nome de mulher. Tranquilo? Gravem essa regra. Nós vamos ver de novo na teoria. Júlio compôs uma canção a Fabiana. Ele quer saber a incorreta. A Fabiana é facultativo. Pode ter ou pode não ter, né? Então essa tá certa. Convidei-o a vir à minha casa. Minha é um pronome possessivo feminino? É facultativo. Então pode ou não ter. Certo. Ele pode acompanhá-la até a porta. Ó. Pode ou não ter. Certo. O mensageiro entregou a encomenda à dona Vera. E aí, tá certo ou errado? E eles vivem à custa do Estado. A custa do Estado é o modo como eles vivem, né? A gente tem o quê? Uma locução adverbial feminina. Tem crase sim. E por que aqui está incorreto? Porque tem uma regra específica para dona. E vê só, a banca cobrou o quê? A regra específica. Ou seja, os casos proibidos, que nós vamos ver na aula. Então, anotem aí, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês escreverem. Dona. Coloquem aí. Quando é sem crase e quando é com crase? Sem crase. Se tiver dona mais nome de mulher. Quando é com crase? Quando é dona mais termo especificador. Gravaram isso aí? Dona sem crase. Quando é que é sem crase? Quando é dona mais nome de mulher. E quando é dona com crase? Quando é dona mais termo especificador. Anotaram? Vamos voltar à questão. O mensageiro entregou a encomenda à dona Vera. Vocês estão vendo aqui o dona mais o nome de mulher? Então é sem crase. Agora, se tivesse assim, ó, o mensageiro entregou a encomenda à dona da loja. Ah, bonitinho, né? Entregou a encomenda à dona da loja. Aí, se tivesse especificando essa dona da loja, a gente teria crase. Deu para entender essa questão, minha gente? Mesmo a gente ainda não tendo visto crase, veja só. Pelas regras facultativas, pelos casos facultativos de crase, a gente já matou o que aí? 3 questões. A gente viu que é possível, tá certo. A última questão a gente viu que é o modo como eles vivem, né? Uma locução adverbial. Não é isso? E por que aqui o mensageiro entregou a encomenda à dona Vera está incorreto? Porque dona mais nome de mulher não usa crase. Agora, se for dona mais um termo especificador, como embaixo, dona da loja, tem crase. Essa é a regrinha. Tranquilo? Vamos para a próxima. Aqui a gente vai ter a regrinha do hífen. Também ainda não vimos. Temos pouquinhas coisas para acabar agora e vai dar tempo até o dia 11. Tá certo? Não se preocupe.
Com base nas regras de ortografia que envolvem o emprego do hífen, assinale a alternativa incorreta. Com os prefixos circo e pan, usa-se o hífen diante da palavra iniciada por M, N e vogal. Certíssimo. Por exemplo, circo, navegação. E pan, americano. Tá certo. Então, essa regra aqui, a gente vai estudar. Isso aqui é uma regra, viu, minha gente? Então, tá certo. Guarda no coração. Com os prefixos sob e sub, usa-se o if também diante da palavra iniciada por R. Como assim, ó? Sub-roda iniciou por R? Usa-se. Sob-roda. Outra, sub-região. Não iniciou por R? Sub e sob. Se a palavra seguinte adiante iniciar por R, tem hífen. Tá certo? Se o prefixo terminar por vogal e a outra palavra começar por R ou S, dobram-se as letras. Como assim? Tem mini saia. Tem hífen ou não? Se o prefixo terminar por vogal e a outra palavra começar por R ou S, terminou em vogal de mini, iniciou por S de saia, dobram-se as letras. Então, o correto é mini saia. Anti-racismo. Alternativa correta. Usa-se o hífen se o prefixo terminar com a letra diferente daquela com que se inicia outra palavra. Autoescola, minha gente. Não termina com a letra e começa com a letra diferente? Não usa hífen, não. Ele quer a incorreta e a gente achou a incorreta. Certinho? Usa-se o if diante de palavra iniciada por H. Por exemplo, super-homem. Achamos a incorreta. Certo? Vamos terminar, dá tempo de terminar. 8ª questão. Temos 5 minutinhos ainda aí. Com base na regência do verbo assobiar, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Quanto aqui ao verbo assobiar? Escrevam aí. Ele é um verbo intransitivo ou pode ser um verbo transitivo direto. Quando é que ele é intransitivo? Quando é o ato de fazer som. Ele assobiou. Tranquilo? Quando é verbo transitivo direto? Quando se refere a algo assobiado como uma melodia ou para chamar algo. Por exemplo, de VTD. Ele assobiava uma melodia. Quem assobia algo, o quê? Uma melodia. Certinho? Transitividade verbal, regência de verbo, é uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos, né? Porque não tem como a gente saber todos de uma vez só. Então, aqui, ó, tem uma novidade. E o que é que ele está cobrando na questão? Com base na regência do verbo assobiar, assina a alternativa incorreta. Há verbo intransitivo em na rua passa assobiando. Um moleque. É um verbo transitivo direto ou é um verbo intransitivo? Está invertida a ordem da oração, né? Sujeito, um moleque, passa assobiando onde? Na rua. Então, um moleque passa assobiando. A gente tem o que aqui?
Um verbo transitivo, é o que ele está dizendo aqui, então está correto. Há verbo transitivo direto em o criado olhava, escutava e baixinho assobiava. Assobiava uma pouca. E aí? Ele está dizendo que tem um verbo transitivo direto. Exatamente, não é? Assobiava. Quem assobiava? O criado. O quê? Uma pouca. Correto. Há verbo transitivo em a multidão assobiava enquanto o político discursava. A multidão assobiava. É um verbo transitivo. Quem assobia? Assobia. Não é? Então é um verbo intransitivo, certo? Na letra D. Há verbo intransitivo em os passarinhos assobiavam. Assobiam ao nascer do dia. Quando? Olha, um adjunto de tempo. Ao nascer do dia, um adjunto de tempo. Então os passarinhos assobiam. Verbo intransitivo. Há verbo intransitivo em a plateia assobiava o mau espetáculo. É intransitivo? Assobiava o quê? A gente tem um sujeito, que é a plateia, a gente tem um verbo transitivo direto, assobiava o quê? O mau espetáculo. Então não é o mau espetáculo, então não é intransitivo, a gente tem um VTD. E ele que é incorreto, a letra E. Certinho? Vamos lá, estamos já acabando. A inadequação de colocação pronominal na seguinte alternativa. O que é colocação pronominal? É quando os pronomes oblíquos átonos mete-se, nos, vos ou alheis, está diante, como ele se comporta diante de um verbo. Não é isso? Que posição ele assume diante de um verbo. Na próclise, antes do verbo. Na mesóclise, no meio do verbo. E ênclise, após o verbo. Certo? Também ainda estamos terminando esses assuntos que estão pendentes. Crase, hífen, colocação pronominal. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos identificar aqui os pronomes oblíquos átonos. Isso vocês já conhecem. Olhe, olhe o me, olhe o lhe de novo, olhe o me aqui de novo, olhe o nos. Identificou. E ele quer saber onde está errado. Na colocação pronominal, a gente sabe que existem palavras atrativas que atraem os pronomes oblíquos átonos. Mete-se, nos, vos, olheis. Então, veja só. O que é que atrai o pronome oblíquo átono? São os advérbios, palavra negativa e os pronomes, certo? Então, a gente já sabe. Isso aqui é o que atrai. Pronome indefinido, pronome relativo, por exemplo. Vamos começar de baixo para cima. Depois de terminar, chamem-nos. Aqui está em posição de ênclise. Está correto, porque eu não posso iniciar uma oração com pronome oblíquo átono. Então, está correto aqui. Isso é uma regra. Orgulhar-me-ia dos meus alunos. Está na posição de mesóclise. Correto também. Não posso colocar no início me orgulharia. É proibido iniciar a oração, iniciar a frase com pronome oblíquo átono. Conforme lhe disse, vírgula. Hoje vou sair mais cedo. Correto, não tem nenhum erro aqui, né? Eu não posso iniciar a oração com pronome oblíquo átono. Ontem me disseram que havia greve hoje. Correto? Não posso colocar, não posso iniciar a frase e oração com pronome oblíquo átono. E por que é que aqui é a nossa questão errada? Porque aqui a gente tem um pronome indefinido. E o que foi que eu falei? Que um pronome indefinido, ele atrai o pronome oblíquo para perto dele. Então, o correto seria: alguns lhe deram maus conselhos.
Por isso que essa é a nossa alternativa errada. E para a gente finalizar, mais uma questão de figura de linguagem. Então, a gente já viu que a banca gosta de cobrar figura de linguagem. Chama no finalzinho já, vamos lá. Analise a seguir a citação. Associação de palavras ou expressões em que há combinação de sensações, ele está dando uma teoria, ó, de uma figura de linguagem. Associação de palavras ou expressões em que há combinação de sensações diferentes numa única impressão, como em um som áspero cortou a noite. Viu que ele misturou aí o som, um sentido, com o outro, a audição, com o tato áspero, um som áspero. Quando há essa mistura de sentido, a figura de linguagem se chama sinestesia. Certinho? Aqui ele deu a teoria dessa figura de linguagem, queria saber qual é essa figura de linguagem. Tá certo? Então, finalizamos aqui, conseguimos responder as duas provas, a gente avançou ainda mais um pouquinho no tempo, né? A gente passou um pouquinho, mas não tem problema, a gente conseguiu terminar. Figura de linguagem e colocação pronominal. O curso de português, nós ainda vamos ver. Eu deixei esses assuntos para o finais, porque eles são mais tranquilos de ser entendidos. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela participação. Nos encontraremos no cronograma que eu envio para vocês lá no nosso WhatsApp. Tá bom? Então, uma boa noite a todos, viu? Muito obrigado pela paciência, pela participação, viu? Obrigado, Ana Maria, Gilbênia, Maíra, Dete e todo mundo que pôde participar. Tchau, tchau.